Ó, primeiro passo que eu fiz aqui foi no ferro, tá? Eu tenho aqui o traseiro inferior, tá dobrado aqui no meio e eu dobrei na medida da prega só para fazer um vinco. Então eu vou fazer uma costura aqui de mais ou menos uns 5 centímetros para deixar essa prega com profundidade, tá? Eu vou costurar aqui pelo avesso mesmo. Porque essa é uma prega fêmea. Então, ó, ela precisa de ter essa profundidade aqui pra dentro. Mas eu acho que eu costurei muito. Vou diminuir só um pouquinho, deixar aqui uns 3 centímetros. Quando eu abrir, aqui no avesso eu vou distribuir, tá vendo? Eu vou abrir essa prega bem no meio e vou passar uma costura reta aqui, só pra segurar na posição, porque a gente vai ter essa profundidade da prega aqui, ó. Aí eu venho com a pala das costas, eu vou colocar direito com direito e vou passar uma costura aqui, vou direto para interlock, que já vai me dar reta e overlock, mas se você só tem o over 3 fios ou a ponto cadeia, você vai fazer o acabamento na borda e vai passar uma costura reta. Então, prender essas duas peças aqui. Vou passar uma costura aqui não, mas se você quiser, você pode pespontar aqui na pala, mas eu não vou fazer. Aqui na peça da frente, eu já vinquei a ferro, tá? A virada do abotoamento. Aquela viradinha de 1 centímetro, que eu expliquei pra vocês lá na modelagem. E a virada do abotoamento, que a gente tem essa medida aqui fora e a medida da virada, né? Então aqui pelo avesso, eu vou fazer esse pesponto. Pronto, com essas duas partes principais já preparadas, eu vou colocar direito com direito pelos ombros e vou unir. Lembra que nossa modelagem não tem folga de costura, tá? Quem não fez a modelagem tá aí na descrição, passo a passo. Quando eu fiz o corte, eu cortei por fora, tá? Do molde, acrescentando 1 centímetro de margem em todas as partes que vai entrar costura. Então eu vou costurar os 2 ombros. A gente pode fechar já as laterais para unir a manga com tudo fechado, como a gente pode fazer com ela aberta também. Como eu sempre faço com ela fechada, eu vou fazer aberta, mas primeiro eu vou preparar a manga. Eu tenho aqui uma faixa no fio enviesado de 3 centímetros de largura e eu vou fazer o acabamento da abertura da manga. Então, ó, cuidado para não tirar aqui a posição do direito e do avesso, para você não costurar errado, tá? Então, com o direito para cima, eu pego essa faixinha de acabamento e vou fazer como se fosse um viés. Como se fosse não, vou fazer um viés, né? Então, de baixo para cima, ó, direito da faixa no avesso da peça. Tem que ter esse pique aqui, ó, esse triângulozinho, senão a gente não consegue fazer a quina. Então, só passar uma costura aqui. Esse pique vai ajudar nessa virada. Já vou tirar esse excesso aqui. Vou dar um piquezinho na parte da faixa também. E aí eu puxo. Então eu dobro, encontrando a margem de costura da montagem, ó. E dobro por cima de novo, cobrindo a montagem, a costura inicial. Então ó, vai ficar um pedaço de um lado, um pedaço do outro. Coloco direito com direito, vou unir aqui pela base. E essa pontinha aqui de cima, eu vou fazer uma costura na diagonal. Pra tirar essa ponta aqui, senão ela vai ficar arrebitada na hora que vestir a peça. Porque quando eu abrir, ó, vai fazer o Vzinho. E eu já vou bater as pregas do punho. Essa prega eu vou bater pra baixo. Em direção ao recorte, né? Então, tudo isso aqui foi planejado lá na modelagem. Então, se você não fez ainda seu molde, tá na descrição e no topo dos comentários. Depois eu bato a ferro para ficar bem marcadinho aqui. Mesma coisa do outro lado. Então, ó, essa parte da abertura é a parte das costas, tá? A parte de trás da manga.
e eu dei um pique na cava da frente. Então, eu sei a posição certa aqui, ó. Centro da manga na costura do ombro, pique da cava da frente na peça da frente, abertura aqui, ó, para a parte de trás. Então, é esse lado aqui mesmo. Então, eu vou posicionar alfinetando e a gente já passa a costura, finalizando tudo aqui. Então, eu travo as extremidades e distribuo o meio. A modelagem foi feita para encaixar perfeitamente e não ter folga, não ter sobra, não precisar embeber nem franzir. Então, a modelagem ela foi calculada, medida. Então, é importante você acompanhar a aula da modelagem para saber tudinho, tá? Essa é uma manga de cabeça baixa, que eu fiz justamente para não deixar margem de franzido nem de ajuste nenhum. Ela tá encaixando perfeita. Perfeitinha. Eu vou alfinetar só essa, mas aí eu vou passar direto lá na máquina, tá? A outra. Onde estou só e o choro parece querer chegar. Oh, meu Deus, ajuda-me a confiar. Ó, a manga aplicada na cava. Perfeitinha. Ó. Só que agora a gente já tem que fazer a bainha da frente antes de fechar a lateral. Então, eu vou fazer uma bainha bem fininha. Aquela bainha de lenço bem fininha, virando pro avesso. Então, o mais fininho que você conseguir. Lembra que na lateral traseira a gente tem uma abertura, né? Então, eu vou fechar a minha manga. Vai ser, coloquei tudo direito com direito. Então, eu vou vir desde aqui do punho da manga, fechando a manga e vindo para a lateral. A minha lateral frente vai acabar nesse pique aqui que eu marquei lá na modelagem, porque a parte de trás é maior. Então, eu já tô com meu acabamento da frente feito na minha bainha. Então, eu venho e vou com chulhada até o final. Depois, eu só vou virar e fazer a bainha dessa pontinha da parte traseira que ficou. Tá? Então, eu vou fechar as duas laterais frente. Não, não é as duas laterais frente, as duas laterais da blusa. Laterais fechadas. E aí, a parte de baixo aqui da peça traseira, né? Precisa a gente virar e fazer o restante do acabamento. Então, ó, quando eu abro com o meu avesso pra cima, é só eu vir aqui, ó, e fazer essa costura. É muito mais simples do que a gente imagina. Então, eu vou ficar com esse acabamento aqui, por dentro e por fora. O encontro das duas bainhas, da frente, com a bainha mais arredondada, e a parte de trás que vai ficar solta. Então, a mesma coisa do lado de cá, ó. Com o avesso para cima, é só eu virar a margem de 1 centímetro aqui. E paro quando eu encontrar com a bainha da frente. Agora eu vou virar aqui a barra traseira, né? Também com uma bainha de lenço. Pronto, a peça tá toda montada já. Só falta a montagem da gola e do punho pra gente finalizar. Eu vou começar pelo punho, que é mais simples. Ó, primeiro eu tive que preparar as peças do punho, tá? Ó, a minha peça da entretela, a minha peça do punho eu entretelei com a entretela de papel termocolante e pode ser a de papel, a de malha também, se você quiser. Então, eu vou vincar 1 centímetro pra dentro, aqui pro avesso, né? E vou fazer uma costura.
Vou dobrar ao meio, deixando a diferença de 1 centímetro aqui, ó. Deixar essa diferença de 1 centímetro, que foi a virada. Se eu não tivesse virado, essa parte aqui estaria nivelado, né? Então, eu venho e costuro a lateral. Corto as quinas, viro a minha peça do punho. Agora, essa parte aqui, que eu não fiz a virada, é a que eu vou fazer a primeira costura no punho. Então, o direito dessa parte eu vou colocar no avesso do punho. Feito isso, eu puxo esse punho para fora. E como eu já fiz aquela virada prévia, vai ficar muito mais fácil agora eu finalizar. Então, eu só vou jogar minha margem de costura para dentro, ó. Já tô com a minha virada aqui. Então, é só virar para dentro a margem de costura inicial e finalizar aqui o encaixe. É assim que vai ficar. Eu coloco um botãozinho aqui. Pesponto duplo. E aí eu posso usar a peça virada. Bom, a última etapa agora vai ser a montagem da gola. Aqui eu tenho a parte superior da gola, que eu entretelhei uma das partes pelo avesso. Vou colocar direito com direito e vou fechar as laterais e a parte superior. Eu gosto sempre de costurar pela parte entretelada, que o tecido não cede, e a gente consegue ter uma estabilidade maior aqui, sem modificar o tamanho. Vou virar, revirar, né? E vou fazer o pesponto largo. A largura de um pé de sapatilha. Quando termina, é bom a gente medir para ver se está do mesmo tamanho, ó. Porque senão faz diferença depois, tá? Se não tiver certinho. Vou marcar o centro, que vai encaixar no colarinho. Essa parte aqui entretelada, eu vou vincar. Poderia ter vincado a ferro. A gente pode passar até uma costura aqui, mas eu não vou passar não, vou virada. Nessa parte que não tem a entretela, que é a parte interna da gola, a parte de baixo tem um pique, ó. Eu vou, bem no meio, colocar a minha etiqueta. Essa parte aqui com o direito para cima. Como é a parte que não tem entretela, eu vou colocar a parte que não tem entretela da gola também em contato. Uma pequena marcação aqui só para não deixar desalinhado. E é importante que a ponta da gola ela ultrapasse um pouquinho a linha da peça para não escapar depois. Vou costurar com a parte entretelada para cima e vou virar 1 centímetro para cima, como se eu já estivesse simulando aqui o encaixe, tá? Da bainha. Fecho a parte da frente da gola e a parte superior, garantindo que eu tô pegando todas as camadas.
Essa parte aqui, que não tá... Eu cheguei a vincar 1 centímetro pra dentro, mas eu errei. Na verdade, o vinco era na parte entretelada, tá? Então, essa parte aqui que não tem a entretela é a que eu vou encaixar no decote. Para que já tá virada aqui, olha, que a gente fez na parte que tem entretela, né? Então, eu venho aqui no meu decote. Tem o pique aqui, olha, do centro do decote das costas, então eu vou unir com o pique central da parte que não tem entretela. Já vou alinhar aqui o centro. Ó, tá vendo? Por que eu fiz essa virada aqui na parte da gola, que tem entretela? Porque essa folga que sobra aqui é justamente o encaixe. É onde eu vou costurar. E depois fica mais fácil pra rebater, porque já tá com as pontinhas viradas. Então, eu vou começar aqui costurando nessa margem que sobrou. Pronto. Agora, como a gente já tinha feito como eu já fiz aquela virada inicial aqui, olha como é que fica mais fácil, ó. É só encaixar a margem de costura pra dentro e fazer esse pesponto aqui embaixo. Eu não vou contornar toda a peça, mas você pode contornar todo o pé de colarinho se você quiser. Eu só vou fazer essa costura aqui da base. Geralmente eu costuro tudo, mas essa peça eu tô pegando com a inspiração bem fiel àquela peça branca, né? Então ela não tem esse pesponto no contorno do colarinho. Ela é uma peça muito simples, que praticamente não tem pesponto. Eu tinha colocado a etiqueta no lado errado, gente. Soltei, ela tinha ficado pra fora. Só passei ela aqui pra dentro, ó. Costurei só na camada de dentro. Vou fechar esse meio aqui de novo da gola. Pronto, agora sim. Então, gola aplicada. A peça tá finalizada, tá? A montagem dela toda. Vou colocar os botões. Acho que vou colocar esses botões de madeira aqui, ó. Então, é só abrir as casas de botão, de acordo com o passo a passo da sua máquina. Tem máquina que é de um passo só, tem máquina que é manual, tem máquina que é eletrônica, automática. Só colocar os botões e na parte central e no punho, eu vou voltar com ela pronta para você ver o resultado final e me dizer o que você achou. Não esquece, tá? De antes de sair desse vídeo, interagir, deixar o seu like e seu comentário, que é muito importante para o crescimento do canal. Vamos lá ver o resultado.